Salve, meus queridos! Voltamos para a próxima questão, questão 4 da prova do IME. Beleza? Vamos lá para a resolução dessa maravilhosa questão? Nós temos um bloco sobre um plano inclinado, ok? 10 e 10 metros. Sabemos, então, que estamos aqui no 10 raiz de 2, a diagonal de um quadrado, de lado 10, ok? Com essas informações aqui. Bom, o problema está dizendo o seguinte para a gente. O bloco ele sai do ponto A com uma velocidade v, ok? E ele para no ponto B. Ele sai com uma velocidade v e para no ponto B. A região tem atrito. E o problema está falando que metade do trabalho realizado pela força de atrito é usado para fazer uma variação de temperatura do corpo. Essa variação de temperatura vai dar uma dilatação volumétrica para o corpo. E o problema é que a gente encontra qual é a sua variação de volume devido a essa energia recebida pelo atrito. Ok? O problema ainda diz para a gente o seguinte: o coeficiente de atrito estático aqui é o maior valor possível para que o corpo fique parado no plano. Vamos começar daí. E o problema está dizendo ainda que o estático, o cinético, é 80% do estático, ok? Então, quando o corpo estiver nesse ponto aqui, nós teremos a força-peso sobre ele, certo? Nós teremos a força normal aqui. Maravilha? Nós temos ainda o Px puxando o bloco para baixo. O Px, então, ele vai agir aqui, ó. Aqui nós teremos o Px e o atrito agindo em sentido oposto. Força de atrito, certo? Aqui nós temos a inclinação do plano, que nós sabemos 10 e 10, então isso aqui vai ser 45. Então isso aqui também é 45 graus. Maravilha? Bom, essa condição, ela nos leva a dizer o seguinte: já que eu estou na condição de atrito estático para encontrar o cinético, eu preciso encontrar o estático. A condição de atrito estático máximo, ela nos leva à seguinte interpretação do problema. O Px é igual ao Φ na condição estática máxima. Px, aqui nós temos o ângulo, aqui nós temos Px, é mg seno θ. Certo? E o Φ é a normal. A normal é mg cosseno de θ. mg cosseno de θ. Ainda vezes o coeficiente estático. Ok? Daqui nós podemos cortar as massas e isolar o nosso μe. O μe, então, ele será seno de θ sobre cosseno de θ, que é igual a tangente de θ. Como o θ é 45, a tangente de 45 é igual a 1. Isso nos leva ao coeficiente cinético. Segundo o problema, o coeficiente cinético é 80% do estático. Se o estático é 1, o cinético vai ser 0,8, 80%. Ok? Muito bem. Esse era o primeiro detalhe que a gente precisava encontrar nesse problema. Agora, eu vou fazer a condição de atrito. Qual é o trabalho realizado pela força de atrito nesse ponto aqui? O trabalho realizado pela força de atrito, em módulo, vou ignorar o sinal aqui, será a própria força de atrito. Quem que é a força de atrito? A normal. Quem que é a normal? mg cosseno de θ. Certo? Isso aqui é a normal, vezes o coeficiente de atrito, vou colocar assim, 8 sobre 10, vezes o deslocamento. Já que eu estou na diagonal do quadrado de lado 10, a diagonal é 10 raiz de 2. 10 raiz de 2. Então, o trabalho da força de atrito será o quê? Massa nós não temos, o problema não me deu a massa do bloco, então não posso substituir, vai ficar em função de m. O que eu tenho? Então, o 10 da gravidade, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, 8 sobre 10 e um 10 raiz de 2.
Ok? Muito bem. Posso contar o 10 com 10? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Vai contar com 2 de baixo. Ah, faltou o m, né? Não posso esquecer dessa massa. De forma que o trabalho realizado pela força de atrito vai me dar quanto? Então, ó, novamente, fazendo aqui, o que eu tenho? Eu tenho esse 10 cortou com esse 10. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vira 2, cortou com 2, sobrou esse 10 e esse 8, certo? Então, nós temos um 80M. Esse é o trabalho realizado pela força de atrito. Muito bem. O problema está dizendo que a parte térmica absorve 50% disso, a metade. Então, para encontrarmos a variação de temperatura, nós vamos usar um Q-macete, certo? Nós vamos usar um Q-macete. E a quantidade de energia recebida pelo bloco é metade do trabalho realizado pela força de atrito, segundo o problema. Então, nós temos aqui, ó, 40M, de forma que o ΔT ele será Q sobre MC, certo? Então, meu ΔT, o ΔT da minha situação, será Q, metade disso, então 40M, dividido pelo M, a mesma massa, né? Onde eu vou poder cortar aqui, não vai fazer diferença. E o calor específico. O calor específico do bloco, 400 joules por quilograma Kelvin. Então, nós temos aqui um 400. Simplifico o 0 com 0, simplifico o M com M, 4 sobre 40, 1 sobre 10 em Kelvin. Ok? 0,1 Kelvin de variação de temperatura. Muito baixa, né? A variação de temperatura aí. Muito bem. Com isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou calcular a variação de volume. ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. O ΔV, então, nós temos volume inicial, o problema me deu, 1 vezes 10 a menos 3. O coeficiente volumétrico é 3 vezes o coeficiente linear. Então, o coeficiente linear 1 vezes 10 a menos 5. O volumétrico será 3 vezes 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura, que é 1 sobre 10, ou 10 a menos 1. Certo? E nós temos, então, a nossa variação de volume. O ΔV, então, será 1 vezes 3 vezes 1, 3, repetiu a base, menos 3 com menos 5 com menos 1, menos 9 metros cúbicos. Essa é a variação de volume do bloco. Beleza? Então, resolvido mais uma questão, matamos aí mais uma questão da prova do IME. Não saiam daí, porque lá vem a próxima questão.